Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas do Brasil. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira e é com grande satisfação que chamarei aqui os colegas Guilherme Sá e Andrei para conduzirmos o Plantcast de hoje. Guilherme, poderia dar um oi aí para os nossos ouvintes? Obrigado, João. Gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes do Plantcast. Para mim, uma satisfação muito grande estar presente aqui com vocês hoje. Beleza, Guilherme. Andrei, poderia dar um oi aí para os nossos ouvintes? Primeiramente, agradeço aí o convite. É uma grande honra estar ao lado dessas feras aí, para a gente trocar essas ideias e ter um bate-papo bem engrandecedor para todos nós. Excelente, Andrei. Hoje iremos abordar o tema construção de uma lavoura campeã. E para isso, chamo então o nosso convidado externo, ele que é engenheiro agrônomo, consultor e que já foi campeão regional e bicampeão nacional do SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil, e com certeza tem um grande conhecimento e experiência para compartilhar com os nossos ouvintes. Maurício De Bortoli. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, João Paulo. Obrigado pelo convite aí, em nome da Compass. Agradecer a presença do Guilherme Sá e também do Andrei, grande amigo e consultor técnico regional. Acompanhou nas últimas safras aqui, em nome da Compass, e tem vivenciado um pouco do agro aqui na região. Como vocês já mencionaram, eu chamo Maurício De Bortoli, sou engenheiro agrônomo, consultor e produtor rural. Venho de uma família que vive e respira agricultura há mais de 40 anos, aqui na região de Cruz Alta, e venho desenvolvendo um trabalho em busca de alta produtividade na cultura da soja, visando a sustentabilidade da propriedade rural e também o equilíbrio ambiental. Bom, Maurício, dando início então, gostaria de fazer a pergunta para você. Quais são os pilares para a construção de uma lavoura campeã? Certo, João Paulo, excelente pergunta. Essa pergunta é parte da temática de várias palestras e eventos que eu participo. As pessoas sempre querem saber quais são os pilares. A gente foi estudar isso, né, na cultura da soja, a gente acredita que diversos fatores são determinantes para o sucesso quando a gente busca alta produtividade. Mas se eu pudesse eleger 3 pilares, que são os pilares que mais respondem em termos de produtividade, também de estrutura da produção de soja, hoje eu elencaria como genética, ambiente e manejo. Quando eu falo em genética, eu falo muito em tecnologia de sementes, qualidade de sementes e cultivar responsiva. Porque esse pilar é um dos pilares que mais traz potencial produtivo para a lavoura de soja. Depois da gente vencer esse primeiro pilar, acho que o segundo grande pilar produtivo é sim o ambiente de produção. É a construção química, física e biológica do solo. Tudo isso tem que estar em equilíbrio para que essa genética consiga expressar o seu maior potencial e trazer retorno em termos de produtividade. E por fim, quando a gente consegue caracterizar os 2 primeiros pilares e parte da definição de uma lavoura campeã, a gente está falando no pilar do manejo, ou seja, tanto a proteção de cultivo quanto a nutrição foliar de plantas pode sim responder em termos de produtividade. Então eu elegeria esses 3 pilares aí como os principais que podem levar um produtor rural de soja a atingir máxima produtividade. Para um produtor que hoje, né, Maurício, está procurando sair do status que ele está e buscar altas produtividades, de que maneira ele deveria focar? Primeiro é a construção química, segundo é a construção física, terceiro é a construção biológica. Você tem alguma coisa para trazer? Existe uma sequência correta que você acredita que isso vai trazer o melhor resultado para o produtor? Tá legal, Guilherme. Entendi bem a tua pergunta, ela é bastante interessante e até parece que quando eu respondo essa pergunta de forma inicial, eu já queira contextualizar a ordem, né? Óbvio que é muito
importante que essas coisas ocorram de forma alinhada no campo, e se elas pudessem acontecer no mesmo momento seria o ideal. Mas se eu pudesse escolher as mais importantes e como ir estruturando elas, sim, eu escolheria primeiro a correção química, ou seja, colocar esse solo em equilíbrio do ponto de vista de disponibilidade de minerais e questão também de correção de pH de solo para que esses minerais consigam ser prontamente disponibilizados para as plantas e absorvidos pelas raízes. Então, acho que o equilíbrio químico é uma parte estrutural muito importante do solo, né? Não tão menos importante quanto a questão física, ou seja, para que essas raízes consigam desenvolver e encontrar esses nutrientes que você acabou investindo ou buscando equilíbrio no solo, a gente tem que ter uma boa condição física para que essas raízes consigam explorar esse solo em profundidade e aumentar a sua caixa produtiva, aumentar o tamanho da sua boca de planta. Então, acredito que o segundo componente que eu elencaria como principal seria realmente a construção física. E, por fim, né, quando o produtor conseguir encontrar esses dois fatores como principais bem corrigidos, estruturados, eu creio que a correção e o equilíbrio biológico passa a ser algo que ele deva perseguir. Que hoje a gente tem muitas respostas à questão de adoção de tecnologias que visem o aumento da microbiota do solo. E temos vários mecanismos, várias tecnologias, várias estratégias para melhorar a biologia do solo. O produtor pode estar lançando mão de N fatores para buscar a melhoria das condições de solo. Desde a introdução de micro-organismos benéficos ao sistema produtivo, quanto à parte de introdução de plantas de cobertura que visam melhorar essa condição biológica do solo, e também quanto à redução do uso, talvez, de insumos que acabem prejudicando a manutenção da vida, da biologia do solo. Então, acredito que esses três fatores tenham muita correlação, sim, e eles têm essa ordem especial de grandeza. Quando você fala, Maurício, em construção química, de atributos químicos do solo, você está falando, num primeiro momento, numa correção numa profundidade superficial, logo na sequência em subsuperfície. Fala só um pouco desse aspecto químico, como é que você constrói esse raciocínio? Perfeito. Segundo nossos trabalhos aqui na região de Cruz Alta, onde a gente atua, a gente busca sempre atender essa correção química na ordem de grandeza que ela entrega a maior resposta, ou seja, nossos solos aqui são solos naturalmente ácidos, né? Então a gente tem que, primeiramente, para conseguir ter melhores respostas produtivas, condicionar esse solo para que ele consiga entregar para a planta melhor estrutura em termos de busca de nutrientes. Então a gente faz, obviamente, em primeiro momento, uma calagem superficial para conseguir construir esse ambiente de correção química nesse horizonte mais superficial. E no segundo momento a gente tenta condicionar esse desenvolvimento do perfil de solo em subsuperfície com a dinâmica desse cálcio em profundidade, ou seja, através de uma boa calagem e de uma boa introdução de plantas de cobertura, ou talvez do uso de algum condicionante de solo que permita com que esse cálcio consiga descer mais em profundidade, aumentando a condição desse perfil fornecer crescimento radicular, que essa raiz busque se desenvolver nesse perfil. Então, acho que essa parte de correção seria o primeiro passo. O segundo passo, aí sim, é encontrar um equilíbrio mineral, né? Um equilíbrio entre as disponibilidades de fósforo, potássio, que são nutrientes também muito importantes e que, pela origem geológica dos nossos solos aqui, a gente encontra eles de forma naturalmente baixa nos nossos solos, e também buscar o equilíbrio dos macronutrientes secundários, que são tão importantes quanto os primários, mas devem ser pensados nessa mesma lógica, ou seja, a importância do enxofre, né, do magnésio, também nessa mesma ordem de grandeza eu elencaria na sequência depois de corrigir fósforo e potássio. Bom, Maurício, muito legal essa tua resposta anterior aí, e eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse tema de correção de nutrientes aí, que eu concordo com você. As experiências que eu tenho tido aqui mostram que na região os produtores vêm seguindo muito essa regra, e algo que me desperta muito interesse, eu vejo que na propriedade de vocês vêm conduzido muito, é também pensando na correção já de alguns micros, boro incluindo nessa lista,
E eu queria que você comentasse um pouquinho para nós aí da importância desses micronutrientes também, aliado a enxofre também, que você já comentou, assim como as demais correções que você abordou anteriormente. Se pudesse comentar um breve assim, comentário sobre isso aí. Certo, Andrei, excelente o teu questionamento. Essa pergunta que tu fez, ela foi alvo de muitas dúvidas no passado aqui dentro da empresa, por isso que a gente teve como objetivo principal, há 3 anos atrás, formatar nossa área experimental própria dentro da fazenda. Por quê? Nós queríamos medir a resposta do uso e adoção de tecnologias isoladas e também das possíveis fontes de produtos que a gente pudesse encontrar no mercado para ver qual delas trariam as melhores respostas em produtividade, né? A gente conseguiu encontrar, primeiramente, nessa nossa área experimental, que a correção de solo era muito importante do ponto de vista de calagem, né? Que, como eu falei anteriormente, condicionar para que esse solo realmente tenha equilíbrio de nutrientes e que ele também oportunize a sequência de trabalho com relação ao aumento da fertilidade. Após entendermos que a correção de fósforo e potássio chegou a um ponto onde a gente encontrou um equilíbrio, nós começamos a buscar introduzir fontes e ajustes de macronutrientes secundários e também alguns micronutrientes. O primeiro macronutriente secundário que a gente encontrou uma excelente resposta em termos de produtividade foi o elemento enxofre, porque a gente já sabia da grande importância do enxofre na função estrutural da planta, né? A gente já tinha estudado e sabíamos que ele tinha essa grande função. Porém, ele também é muito importante na composição de alguns aminoácidos precursores de várias cadeias e estruturas da planta, como cisteína, metionina e taurina, né? Então, a gente foi investir nesse elemento para que ele desse essa resposta para nós a nível de solo. E encontramos excelente resposta na formatação e no uso de enxofre da forma elementar, uma tecnologia que a gente já conhecia, uma tecnologia que a gente dispunha aqui no mercado, mas nós não tínhamos utilizado porque nos faltava o quê? Informação. Então a gente foi medir e utilizamos enxofre elementar na nossa área experimental e tivemos excelente resposta. Hoje a gente acaba padronizando nossos manejos de solo aqui com o uso dessa fonte em termos de correção de S no solo aqui em nossa propriedade. Quando a gente fala em outro micronutriente muito importante, que citou ali anteriormente, que tinha acabado esquecendo de falar, é o nutriente boro, né? Boro passou a ser muito importante para nós aqui também, quando a gente começou a buscar altas produtividades, porque o boro é um elemento que tem uma correlação muito importante com a formação do tubo polínico, ou seja, ele atua direto na estrutura de reprodução das plantas, né? Além de ajudar também no desenvolvimento de raízes, né? Nos transportes de açúcares e na síntese de fito-hormônios. Então, a gente tem hoje como meta, depois de equilibrar enxofre no solo, também encontrar o equilíbrio desse elemento boro, para que a gente consiga entregar para a planta as melhores condições nutricionais para que ela expresse os seus potenciais produtivos e ela não encontre nenhum tipo de deficiência que a impeça de cumprir algum fator, alguma rota metabólica tão importante para buscar e atingir a alta produtividade. Obviamente que a gente foi buscar isso, né, Andrei, associado muito com a técnica e com o retorno econômico, ou seja, toda a tecnologia que a gente usa aqui na propriedade, a gente acaba utilizando ela após testar, após medir. A gente acredita que tudo que a gente consegue medir, a gente consegue decidir de uma forma mais técnica. Então, a gente acabou aprovando o uso dessas tecnologias via área experimental. Então, como eu falei anteriormente, né, depois de equilibrar os macronutrientes primários, a gente encontrou excelentes respostas em termos de macro secundário e de micronutrientes com esses dois elementos que eu acabei de citar para ti. Muito legal, Maurício. Até tem uma frase que eu me recordo muito bem aí que gravou para mim como profissional, é que a gente precisa tomar decisões baseadas em dados, né? Que a partir dos dados a gente tem decisões assertivas e deixa de ter opiniões. E isso é uma frase que eu aprendi com você aí. E até se pudesse comentar um pouquinho para nós também, Maurício, de como que você aborda essas questões de produtos, testagem dentro de casa, para realmente ter uma confiança nesses dados que você elabora.
Excelente. Como eu sou um gestor técnico da minha empresa, eu sou muito cobrado por resultado, eu tenho um compromisso bastante grande de entregar a melhor performance com a adoção de cada tecnologia. E para eu ter certeza do que eu estou fazendo no campo e estar tentando trazer para a minha empresa e para a propriedade rural as melhores respostas, nada melhor do que medir essas tecnologias a campo. Então, hoje, para mim te falar aqui, para mim afirmar que a melhor fonte de enxofre para nós, para a correção do solo, para o fornecimento desse elemento para a planta e para retorno em máxima produtividade, foi porque a gente foi medir. E não somente uma tecnologia, a gente mediu diversas fontes de fornecimento de enxofre para chegar na fonte de enxofre elementar e decidir sobre o uso dela, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista econômico. Então, passou pela área experimental e foi aprovada. E quando a gente usou também e testou a tecnologia para fornecimento de boro via solo, nós testamos vários tipos de fontes de boro que pudessem ser levadas ao solo e entregar resposta agronômica para a planta. Mas a fonte que mais nos trouxe resposta em termos de fornecimento de boro, em termos de elevação dos teores de boro para o solo, foi através da fonte mineral chamada ulexita, né? Essa fonte era uma fonte que eu já sabia que existia no mercado, porém eu desconhecia sobre sua resposta e uso, e nada melhor do que a gente ir lá adquirir e introduzir ela na propriedade e medir a resposta ao longo da safra e também ao longo dos anos. Então hoje eu me sinto muito seguro para dizer para ti que para o nosso ambiente de produção aqui passam a ser insumos básicos de produção para quem quer elevar as produtividades e atingir patamares produtivos superiores, o fornecimento desses elementos através dessas fontes que eu citei no áudio. Maurício, aproveitando a pergunta do Andrei, até para que nossos ouvintes tenham como referência, a gente sabe que enxofre e boro são dois elementos, dois nutrientes limitantes, enxofre e boro. Quais são os níveis que você julga como meta aí para estar elevando desses nutrientes no solo, Maurício, buscando aí a maior eficiência agronômica? Certo, João. Excelente pergunta. O que nos colocou nesse radar no passado para que a gente observasse melhor esses elementos foi nossa análise de solo, ou seja, nós vínhamos de uma agricultura muito elementar. Essa agricultura ela trazia e nos levou, na verdade, a patamares de produtividade de 50, 55 sacos, onde a gente buscava apenas a elevação dos macronutrientes primários. Nunca pensávamos em uma suplementação de macro secundário ou de micronutriente. Então, nossas análises de solo estavam mostrando, há anos atrás, teores de enxofre da ordem de 5, 6 até 7 miligramas por decímetro cúbico na amostra de solo, e para níveis de boro em torno de 0,3, 0,4 miligramas por decímetro cúbico, né, na amostra de solo. Quando a gente começou a utilizar ferramentas que traziam esses elementos na suplementação e no fornecimento nutricional, nós chegamos a níveis hoje de 15 a 20 ppm na camada superficial e mostrando uma dinâmica dessa descida desse íon sulfato em camadas mais subsuperficiais, ou seja, condicionando o fornecimento desse elemento tanto mais próximo à raiz, quanto em ambientes também mais profundos, os quais ele não existia no passado nas amostras de solo. E com relação ao elemento boro, a gente tem hoje reamostragens em cima de áreas onde a gente fez a aplicação de boro, e a gente tem índice em torno de 0,8, 0,9 até 1 miligrama por decímetro cúbico. Então, eu acho que a gente conseguiu, além de fornecer esses elementos importantes para a soja e limitantes a altas produtividades, em também chegar em níveis suficientes de forma agronômica. Que a gente buscava era em torno de 15 miligramas de enxofre, em torno de 1 miligrama de boro na análise de solo na camada 0 a 20 centímetros. Maurício, muito legal essa tua resposta, e eu também queria abordar um pouquinho de um outro tema que me chama muita atenção sempre que eu analiso aí os manejos da propriedade, e eu vejo o grande desafio que é você conseguir produzir uma semente de alta qualidade. Você poderia comentar para nós aí um pouquinho
de todos os cuidados que vocês têm para a produção de suas lavouras, a condução, e também conseguir entregar uma semente que realmente consiga expressar ao máximo a sua germinação, o seu vigor, enfim, todo o seu potencial? Excelente tua pergunta. Ela é parte dos nossos projetos aqui de pesquisa e também de condução dos campos. Há bastante tempo a gente percebeu que a semente ela tem uma memória transgeracional, ou seja, ela guarda dentro da sua integridade todo o manejo da última safra que foi fornecida para essa genética, e ela devolve para você no próximo ciclo. Então, todo o manejo que é feito em termos de fertilidade, todo o cuidado que é feito em cima da proteção de planta e toda a parte de suplementação mineral que a gente pode fazer para atingir altas produtividades e também melhorar a qualidade dessa planta de soja, com certeza impactarão na qualidade da semente. E esses projetos a gente já desenvolve há bastante tempo, né? Desde a parte nutricional do solo e também a parte de suplementação via foliar, para que essa semente expresse o máximo potencial de germinação e de vigor junto às análises que são feitas pós-colheita. Quando a gente não fazia esse tipo de trabalho, quando a gente não tinha esse cuidado, esse carinho pelo solo, e nós não pensávamos tão atentamente com relação à suplementação via foliar, nós éramos produtores de semente comuns, ou seja, nós tínhamos uma qualidade mediana, atingíamos o mercado e entregávamos para o nosso cliente uma resposta proporcional a que a genética poderia entregar dentro de padrões óbvios de mercado. Quando a gente começou a entender que a nutrição de plantas ela ia embarcada no pacote tecnológico, ou seja, ela ia junto com a semente, entregava maior performance para o nosso cliente, para o produtor rural, de forma a expressar maior potencial produtivo, nós começamos a adotar isso como padrão. E hoje a gente tem um padrão de qualidade muito superior ao que a gente tinha no passado. Isso fruto, com certeza, do trabalho que qualificou os nossos campos, tanto do ponto de vista do equilíbrio nutricional, quanto do ponto de vista de suplementação dessa nutrição via foliar em diversas fases da cultura, muito importantes para o seu desenvolvimento. Fantástico, Maurício. Até é um ponto que a gente observa muito e algo que chama muita atenção quando a gente vai estudar é realmente a grande demanda que a cultura da soja tem por nitrogênio, né? A gente sabe que algumas literaturas mostram aí que a cultura da soja tem uma necessidade acima de 80 quilos por tonelada, e quando a gente pensa que a cultura da soja não faz nenhuma suplementação via alguma fonte nitrogenada granular, como posso dizer, ureia, que é o mais conhecido hoje, a gente vê que a gente tem um grande desafio, que é sustentar a grande fábrica de nitrogênio que a cultura da soja tem, que é a fixação biológica, né? E, cara, eu gostaria que você comentasse para nós um pouquinho dos cuidados que você tem de ter realmente uma fixação biológica eficiente, toda a parte de suplementação que você fornece para isso. Pudesse comentar aí brevemente para nós, Maurício? Claro, com certeza, Andrei. A gente estuda isso também, sabe que a FBN é fator determinante para o sucesso da produtividade, também para o atingimento das nossas metas, e nós caprichamos desde o início, na fase de tratamento de sementes, no fornecimento de nutrição, para que essa planta de soja consiga uma excelente nodulação. Nós fomos pesquisar no mercado, né? Então a gente tem um tratamento industrial bastante robusto aqui, que preconiza tanto a proteção contra pragas e doenças, quanto o fornecimento de nutrição inicial para que essa nodulação ela seja atingida de forma o mais eficaz possível. Então a gente já fornece aqui, desde essa fase inicial da soja, além de cobalto e molibdênio, a gente fornece aí um enraizador que consiga aumentar essa boca de planta e também aumentar essa capacidade desse desenvolvimento inicial. E logo após a estruturação dessa lavoura, após essa soja atingir aí entre V3 e V4, na primeira entrada que eu posso fazer de aplicação em pós, eu já faço também uma suplementação de níquel, cobalto e molibdênio, ou seja, eu tenho plena certeza que esses elementos são de suma importância tanto para a construção do nódulo, quanto para o aumento de tamanho desse nódulo, quanto para essa fixação de N se tornar mais
persistente e permanente, ou seja, para ter mais longevidade na cultura da soja. Então, esse entendimento da ajuda e do início na estruturação e na manutenção do nódulo, com certeza vão retornar em produtividade, né, em maior produção de nitrogênio, e essa soja vai responder durante seu ciclo. A gente já mediu isso a campo, já testou, e hoje a gente acaba fazendo esse tipo de trabalho de manejo de suplementação, tanto em TS quanto em primeira entrada via foliar desses elementos. Obviamente, claro que a gente entende que outros elementos são muito importantes e acabam tendo suas funções em várias fases da planta. Então, desde a fase de estruturação dos primórdios florais, a parte de fixação e pegamento de legumes e a parte de enchimento de grãos. Então, em cada momento, né, Andrei, a gente tem que estar muito atento ou para fornecer esse elemento para a planta ou para minimizar algum estresse que possa vir a impedir essa planta de absorver o elemento do solo. Excelente, Maurício. Eu queria, de antemão, aqui agradecer demais a tua disponibilidade e participação de estar fazendo esse bate-papo com a equipe da Compass, participando desse nosso Plantcast. E gostaria de caminhar aqui para uma pergunta final, né? Fugindo um pouquinho do tema da nutrição de plantas, queria fazer um paralelo aqui, uma brincadeira com você. Esse ano, para quem gosta de esporte, e em especial para quem gosta de futebol, a gente tem visto que é a comemoração dos 50 anos do tricampeonato da Seleção Brasileira de Futebol, né? E você, como a empresa, a família, como tricampeões do SESB, também fazendo o paralelo com a Seleção Brasileira, queria pegar um pouquinho da tua percepção, voltando ao início da tua colaboração aqui com a gente, onde você citou 3 pilares: genética, ambiente e manejo, que no teu ponto de vista são pilares importantíssimos para uma lavoura de alta produtividade de maneira sustentável. Você acredita que vai entrar um novo pilar, um quarto pilar, olhando para o futuro? O que você acha que vem para o futuro? Além desses 3 pilares, como é que o Maurício de Bortoli hoje, como consultor, como agricultor, está olhando para o futuro? Que novo pilar vem aí? Certo. Excelente pergunta, Guilherme, e ela vem muito a atender uma dor que o produtor rural tem hoje, né? Ninguém entra num jogo para perder, nem a seleção brasileira entrou em campo para tomar aquele 7-1 contra a Alemanha, né? A última Copa. Então a gente sempre entra para ganhar. E o produtor rural, quando ele entra para ganhar, ele tem que levar o que ele tem de melhor e tentar proteger o seu investimento. Quando eu falo que genética, ambiente e manejo são estratégias para atingir alta produtividade, eu tenho certeza que num ano agrícola normal, esses 3 pilares, se bem conduzidos, trarão ao produtor sucesso, ele vai ganhar esse jogo. Mas um quarto pilar, que eu acho que é muito importante, que o produtor tenha em mente, é construir um ambiente mais resiliente de produção. Eu acredito que as plantas de cobertura, elas hoje devem ser inseridas na propriedade rural como uma meta do produtor de conseguir proteger o seu investimento e não deixar sentir dores em anos onde a falta de chuva for um gargalo de produtividade ou o excesso dela acabar impactando no estabelecimento de plantas, né? Então, eu acredito que quando a gente leva a tecnologia para o campo, quando a gente faz um investimento, a gente leva recursos e todo o nosso suor e nosso conhecimento, mas a gente deve proteger isso de uma forma mais bem pensada e mais estruturada para que a gente não seja pego de surpresa. Então, eu sou um apaixonado por construir ambientes de produção, sou um apaixonado por plantas de cobertura e eu acredito muito que quando o produtor rural ele faz esse tipo de manejo, o solo guarda esse manejo na sua memória e quando ele mais precisar, logo ali na frente, durante uma safra agrícola, ele vai poder buscar toda a resposta desse manejo, toda a resposta desse cuidado que ele teve com o seu solo em termos de segurança e produtividade. Foi o que aconteceu esse ano aqui no Rio Grande do Sul para nós. A gente viveu uma das piores safras agrícolas dos últimos 10 anos, uma seca sem precedentes,
onde a gente teve um regime de chuvas de 30% a 40% do que geralmente chove em nossa região, e o estado, de forma geral, também sofreu muito. E os ambientes onde a gente construiu proteção do solo, onde a gente protegeu nossa tecnologia e nosso investimento, a gente teve uma resposta bem expressiva, o que não nos deixou talvez sentir tanto essas dores. Então eu acredito muito que o produtor que caprichar nisso, que acabar entendendo que faz parte dos seus projetos de construção de lavouras de alta produtividade, proteger as tecnologias que ele investe a campo, ele vai colher esse resultado, e eu entenderia como um pilar muito importante e grandioso para o nosso sucesso. Excelente, Maurício. Construir ambientes resilientes de produção, um conceito que, de fato, eu nunca tinha ouvido. Fico bastante satisfeito e observando isso aí daqui para frente. Bom, Maurício, para os nossos ouvintes aqui, Maurício, que gostariam de acompanhar um pouco mais o teu trabalho, você poderia falar um pouco para nós do projeto novo que você está iniciando agora, que é a Dica do Consultor? Claro, João. Aproveitando esse distanciamento que a gente vive hoje, mas esse mundo tão conectado que nos permite estar à mesma distância próximos, a gente resolveu implementar um trabalho que chama-se Dicas do Consultor. Esse trabalho que a gente está desenvolvendo junto ao canal do YouTube do consultor Maurício de Bortoli, nós vamos estar podendo acompanhar o dia a dia de um agrônomo, o dia a dia de um consultor técnico no desenvolvimento de todas as culturas e no planejamento da construção desses ambientes de produção. Desde a parte onde a gente começa a planejar a introdução das plantas de cobertura, a construção dos ambientes de produção de inverno, a fertilização, a proteção dos cultivos e a parte de planejamento e execução das culturas de verão. Então, semanalmente, nós vamos estar postando lá vídeos no canal do YouTube do Dicas do Consultor, onde a gente vai estar trazendo para o produtor rural, para assistência técnica e para quem está assistindo esses vídeos, dicas de como construir esses ambientes, como atingir altas produtividades, como cuidar do manejo com o solo, como proteger os seus cultivos e como chegar a resultados mais expressivos, adotando boas práticas agrícolas e tornando a nossa vida um pouco mais simples e também mais objetivas. Então, nada mais que o nosso canal tem o objetivo de trazer informação prática, ou seja, trazer para o produtor rural e para o consultor dicas de manejo que levem ele a ter maior produtividade e maior resultado na sua atividade de campo. Excelente, Maurício. Bom, com isso, gostaria de agradecer Guilherme Sá pela participação, Andrei, na gravação desse Plantcast. Maurício, gostaria de, em nome da Compass, agradecê-lo mais uma vez pela parceria e pela brilhante troca de informações conosco no dia de hoje. E aqui eu deixo o convite para os nossos ouvintes para nos acompanhar nos próximos episódios do Plantcast. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.